Oiê, tudo bom? Eu sou a Lu e esse é o Biscoitinho da Sorte Diferentona. Seja muito bem-vinda. Bora lá? Cara, eu tava pensando aqui, você tem muitas memórias de quando você era criança, adolescente, sei lá? Sabe, memória super vívida também? Você já teve? Ou tem? Não sei. Porque assim, eu volta e meia me surpreendo com as memórias soltas que meio do nada a ver aparecem e me trazem muita nostalgia. Mas, entretanto, assim, eu não acho que minha memória é muito boa. E depois de um tempo pensando por quê, eu sou uma pessoa muito ansiosa. Eu sempre vivi muito no futuro, assim. E tava sempre planejando, focando na próxima prova, no próximo dever, no compromisso, uma festa que ia vir, algum evento. Então, eu vivia muito pouco no momento presente, sabe? E essa, pelo menos, é a minha teoria pra explicar por que eu acho que eu tenho poucas memórias, assim. Mas, ali mais ou menos uns 23, 24 anos, eu comecei a... Eu tava fazendo terapia e tal, e aí eu comecei a conversar mais sobre esse negócio de viver no momento presente. Como fazer pra reduzir um pouco a minha ansiedade, como fazer pra, tipo, melhorar as minhas memórias e tal. E aí, desde então, eu venho tentando ser mais aqui e agora. E, por conta disso, talvez eu tenha também começado a prestar mais atenção nas minhas experiências, sabe? Já que eu não tava pensando lá na frente, eu tava vivendo, observando o que tava acontecendo. E eu acho que também, com mais atenção, você consegue guardar melhor, sabe? Aquela experiência. E aí ela se torna uma boa memória, né? Agora, uma outra coisa que, depois que eu fiz 30 anos, eu comecei a notar, é que tem memórias que eu começo a lembrar, e aí parece que é uma outra vida, assim, que eu era uma outra pessoa. E eu acho isso muito doido. Aí, eu queria perguntar pra você. Você já parou pra pensar quantas vidas você já viveu só nessa vida? Porque assim, eu fui nerd, eu fui a pobretona da escola, eu fui revolts, eu fui punk, eu fui good vibes, eu fui jogadora de vôlei de praia. Daí eu fui namorada, eu fui quase noiva, não fui noiva, mas assim, tudo tava caminhando pra isso. E aí eu fui estagiária, eu fui viajante. E aí fui, voltei, e me senti super deslocada quando eu cheguei. E virei geóloga, depois pesquisadora, depois trabalhei com restauro, depois eu comecei a colecionar cerveja. Comecei yoga, desisti da yoga, tentei de novo yoga. Sei lá, trabalhei com beneficiamento de areia. Trabalhei com valorização de rejeito. Daí eu aprendi macramê. E aí fiquei iniciante por um tempão. E daí eu fui mestranda, fiquei feliz e triste, confusa, perdida. Sei lá, nessa vida eu já fui uma porção de coisa. E é muito doido, porque muitas memórias, assim, eu olho em terceira pessoa, sabe? Eu lembro de mim. E é muito esquisito. Parece que eu tô vendo uma outra pessoa. Algumas não, algumas eu vejo de dentro, mas algumas eu olho, assim, tipo, tenho essa visão do meu alter eu, assim. E agora eu tô, de novo, começando uma nova vida. Agora eu sou uma estrangeira, agora eu sou esposa, tava como chefe de família. Sei lá, cara, eu olho e eu fico fascinada quantas vidas a gente pode viver. Eu tô super empolgada agora com essa vida porque, além disso, além de eu estar mais atenta e vivendo mais o momento presente, eu tenho encontrado muita graça em fazer coisas pela primeira vez, sabe? E aí é desde pequenas coisas, tipo no mercado, entender os produtos, ver o que é custo-benefício, compreender quais são as marcas boas e as marcas não tão boas. Como resolver problema de burocracia. Eu tô curtindo tudo, sabe? O processo todo tá muito divertido. Ao mesmo tempo, por conta de eu estar fora, eu acabo usando muito a minha memória para me conectar com a minha família. E aí ontem eu tava pensando numa memória que eu tive com a minha mãe, que a minha mãe ela sempre foi muito ocupada, tinha eu e mais 2 filhos pequenos para cuidar, e as nossas diferenças de idade não são muito grandes, então assim, era bem caótico, mas ela encontrava tempo pra levar a gente pra um parquinho super decrépito, que tava caindo aos pedaços, assim. Era muito zoado o parquinho. Pior que hoje em dia, eu já... Assim, antes de eu vir pra cá,
Eu passei nesse parquinho e ele tá lindo, assim, eu ficava, caraca, se eu fosse criança agora ia ser tão bom, o parquinho tá tão maneiro. Nossa, o parquinho era todo ferrado, tipo, a maioria dos brinquedos não funcionava, tava tudo oxidado, com ferrugem, tinha que tomar cuidado pra não machucar a mão, era o caos, assim. Só tinha um balanço funcionando, era doido. E aí, a parada divertida é que ele tava sempre vazio, e aí nós íamos pra esse parquinho e durante as brincadeiras ela ficava brincando, sei lá, seu mestre mandou, fazia umas coisas assim. E tinha um momento, assim, que era, sei lá, quando a gente tava começando a ficar meio enjoadinho antes de ir pra casa, e a gente quebrava amêndoa. A amêndoa dessas árvores clássicas do Rio de Janeiro. E quebrava essa amêndoa e comia uma pequena pecinha de amêndoa que tinha no meio, assim. Eu achava o máximo, assim. Tipo, porque às vezes eu subia na árvore pra poder pegar uma coisa ou outra. E era muito maneiro, assim. E é uma memória tão doce, e ela é tão vívida. E aí eu fico feliz que pelo menos as poucas memórias que eu tenho de infância, elas são bem vívidas quando eu consigo resgatar e tal. E aí, cara, eu achei muito engraçado essa memória vir e tal, porque a gente nunca sabe, né? Quais memórias vão ficar com a gente, quais memórias vão realmente marcar a gente. A gente tá vivendo a vida e a gente não sabe que daqui a alguns anos essa vai ser a memória que você vai lembrar daquela temporada sua, sabe? Eu tenho essa curiosidade, assim, quais são as memórias que estão aí com você, sabe? Quais são as memórias que, quando eu falo de nostalgia do seu passado, quais que vêm, assim, na cabeça? Se quiser, deixa aí nos comentários. Mas, assim, eu acho tão maneiro, assim, tipo, essa ideia das memórias, de como elas podem se conectar com a gente. Eu espero que sejam boas memórias que você tenha guardadas. De verdade, sabe? É claro que se eu deixar, tem alguns fantasmas que me assombram. E coisas que eu poderia ter feito diferentes. E decisões que eu poderia ter tomado. Enfim, sempre tem, né? Mas nos últimos anos, eu tenho dado boas faxinas nas minhas memórias, sabe? As coisas também já não são mais as mesmas. Porque, não sei se você notou, mas quando você revisita uma memória, às vezes ela não tá mais do jeito como as coisas realmente aconteceram. Você dá uma editada. Lentamente elas vão sendo modificadas, repensadas, reolhadas, porque a memória também é parte de como você vê as coisas, né? Como você interpreta certos eventos. E aí, às vezes, você ganha novas bagagens e elas te dão novas ferramentas para você ver com um novo olhar aquilo que você estava interpretando de um jeito diferente, sabe? Eu tenho várias memórias assim. E é engraçado porque eu antigamente não percebia que eu fazia essas pequenas edições leves, assim. Elas vão... Você vai aparando pelas beiradas. E aí eu tava contando uma memória pro meu parceiro. E a parada é que ele tá há muitos anos comigo. Então, essa memória era uma memória partilhada. E aí, ele tinha uma percepção completamente diferente desse mesmo registro, sabe? E eu achei muito doido. Engraçado, eu comentei esse negócio da questão de você vai... alterando devagar as coisas, eu recentemente descobri por que alguns dos biscoitos que a gente come, tipo, sei lá, traquinas, o Bono, não tem mais o gosto que tinham na nossa infância. Eu descobri que a engenharia industrial, ela vai mudando os produtos, né? Vai tanto adaptando ao que tiver no mercado, quanto tentando baratear o custo para continuar competitivo. Então, eles mudam um determinado ingrediente ou fazem alguma formulação parecida. Só que eles não fazem isso baseado no gosto original. Eles fazem baseado na receita dos últimos 5 anos. Então, a cada 5 anos, mais ou menos, sei lá, a indústria vai se adaptando e mudando os ingredientes e mudando um pouco o sabor do biscoito. Então, é por isso que se você comer um biscoito na sua infância e aí você come agora, não tem nada a ver. É claro, também tem o problema dos super industrializados. E aí, nossa, eu adoro esse assunto. É um assunto muito bem tratado pelo podcast Prato Cheio. Eles têm e também o Ciência Suja. Ciência Suja, acho que tem um podcast, um episódio que eles falam sobre isso. Eu acho um assunto muito legal falar sobre super industrializado, porque a gente acaba confundindo os tipos de industrialização e não percebe como é perigoso, né? Mas enfim, só dei um parênteses aqui, porque esse negócio de memória, a memória do sabor, ela também acaba sendo um problema, porque a gente tinha uma memória e aí quando a gente come de novo, a gente
vê que não é mais a mesma coisa. Muito doido, né? Inclusive, falando sobre registro e como as pessoas fazem registros diferentes, eu achei divertidíssimo descobrir que as memórias, cada um tem a percepção diferente de memória, né? E como elas são geradas e armazenadas, é diferente para cada pessoa, porque tem a ver também com como aquela pessoa percebeu aquela informação e como ela, da onde veio o plano de fundo dela de vida, assim, para ela poder ter as ferramentas para guardar aquela memória e tal. Então, é muito doido, porque a memória, ela vai guardar muito aquilo que você é naquele momento, sabe? Então, quando você revisitar a memória anos depois, você mudou. E aí, a memória em si mudou também. É muito doido, né? Eu gosto muito de falar sobre memória, etc. E eu acho que memória mistura também com um pouco do nossa essência como pessoa, porque é a partir das nossas memórias que a gente cria os conselhos, né? Porque a gente teve aquela experiência e aí a gente quer tirar alguma coisa daquela experiência para que, sei lá, a gente possa ajudar alguém, mas também para valorizar um pouco a nossa vida. E aí tem um trecho do Wear Some Screen, que foi até o Pedro Bial fez uma versão em português dessa música. Eu acho que não é certo Wear Some Screen, acho que o nome é outro. Depois eu confiro. Mas tem uma hora que eles falam sobre dar conselho, né? E aí eu vou ler, eu vou tipo declamar, porque eu não tenho nenhuma capacidade de cantar e eu não sei se pode colocar trecho de música por conta de direito autoral. Mas fala assim: Advice is a form of nostalgia. Dispensing it is a way of fishing the past from the disposal, whipping it off, painting over the ugly parts, and recycling it for more than it's worth. E aí quer dizer que conselho é uma forma de nostalgia, e dar esse conselho é pescar no passado, limpar, passar uma tinta sobre as partes feias e reciclá-lo por mais do que ele vale. Bom, tradução livre, pelo menos como eu entendi. E eu acho fabuloso isso, porque eu vivo fazendo isso e eu fiz isso muito com os meus irmãos mais novos. E, inclusive, eu acho que esse é um dos principais problemas quando você tá dando conselho pra alguém. Porque o conselho, ele parte de você, ele é parte sua. E ele é baseado na sua experiência. Então, você vai e fala a parada do seu ponto de vista, com a sua vivência, e às vezes você não tá mais nem ouvindo o que a pessoa falou. E às vezes a pessoa não tá procurando conselho, mas você tá tão empolgado porque finalmente você pode usar aquela experiência terrível que você teve e compartilhar com alguém algum conselho de como a pessoa pode sair daquilo. E é fascinante, porque sempre dá errado. A pessoa raramente quer ouvir um conselho. Enfim, eu acho divertidíssimo porque eu quebrei a cara por tantos anos. E só agora, aos 35, é que eu tô aprendendo que a maioria das pessoas não tá procurando conselho quando ela tá desabafando. E eu vi um meme que era uma mãe falando de uma observação que ela fez com os 2 filhos. E eu acho que esse meme, assim, ele tinha que ser, sei lá, ele tinha que estar na entrada dos prédios de pesquisa, nas faculdades, ele tinha que ser matéria. Porque são 2 crianças, uma criança de 5 anos e uma criança de 7 anos, sei lá. E aí, o de 5 anos pede ajuda pro de 7. Ele fala, eu preciso da sua ajuda. Aí o de 7 vira pra ele e fala, você tá aberto pra ideias e insights? Ou você quer só que eu siga instruções? Meu Deus. E aí a reflexão da mãe é que, tipo, cara, muitos problemas seriam resolvidos tanto no ambiente de trabalho quanto no ambiente acadêmico se a gente tivesse esse tipo de aproximação quando alguém pede uma ajuda. E eu acho que é um ótimo jeito de você também ver se você, numa conversa, se a pessoa tá querendo desabafar, ventilar ideias, ou se ela, na verdade, só quer que você a ouça. E tá tudo bem só ouvir, sabe? A gente não necessariamente tem que falar nada. Inclusive, você tem que tomar muito cuidado pra não ser aquela pessoa que começa a competir com a outra. Gente, isso é muito doido. Tipo, eu fiquei doente. Nossa, semana passada eu peguei uma doença super rara. Caraca, não, só me ouve. Eu tô falando que eu fiquei doente, porque aí eu não consegui fazer o trabalho e aí eu tô meio precisando de ajuda. Tipo, às vezes é isso que a pessoa quer. A pessoa quer só te dar um leve contexto, ela não tá competindo com você. Eu acho fabuloso essas pessoas que vão escalonando. Fabuloso é um jeito irônico de dizer que é completamente nonsense.
Não seja essa pessoa. Mas eu acho que ao longo da vida a gente vai percebendo que conselho cara, aquela máxima. Se conselho fosse bom, ele não era dado, ele era vendido. Então, acho que vale esse momento aqui de reflexão de quando você for ouvir alguém, exerce esse poder de ouvir a pessoa e perguntar o que ela tá procurando, sabe? Enquanto ela tá falando. Porque eu, por exemplo, normalmente eu ouço as pessoas querendo dar pitaco. Como solucionar o problema. Porque eu não quero que elas sintam dor. Eu não quero que elas passem por perrengue. Eu quero, usar tudo que eu tenho, todas as ferramentas que eu aprendi pra, evitar o máximo que ela se machuque. Mas eu percebi que isso torna a conversa muito chata e as pessoas ficam de saco cheio. Essa é a verdade. Então, hoje em dia, eu tento ser menos prescritiva. E aí, esse podcast também é uma tentativa de ser menos prescritiva e partilhar mais a experiência, mas sem dizer o que você tem que fazer de verdade. Entendeu? Cara, eu acho que o que acontece é que quando a gente revisita as memórias, a gente meio que passou pelaquela experiência. Então a gente não sente mais aquela dor. Aquela dor, ela entrou, nos fez sofrer e aí passou. E aí aquilo virou uma memória, às vezes uma memória distante. E aí quando a gente olha de volta para essa experiência, ela talvez nem tenha doído tanto. Mas na verdade não, foi você que ficou mais forte, você que foi mais resistente. Eu acho esse ponto de vista muito bom, assim. Cara, eu acho curioso também, porque quando a gente para pra revisitar uma memória, a gente pode usar isso como um passatempo, sabe? E hoje em dia eu faço isso muito com meu marido. A gente senta e revisita as nossas viagens, a gente revisita as nossas histórias de faculdade, todo o nosso processo de encontro, de conhecer, de tudo. E aí, claro que isso gera reinterpretações de eventos. E aí, nesse caso, eu não acho que é edição. Eu acho que nesse caso, como a gente tá em dois, a gente tá conversando, a gente tem 2 pontos de vista sobre um evento e a gente agora tem mais experiência sobre aquele evento. Então, a gente reanalisa ele num momento um pouco mais frio e tal. Eu tenho feito isso com alguns causos da minha vida, né? E eu não tinha esse hábito de revisitar. E eu acho que se você não tem, você tá perdendo também. Porque desde que eu comecei a revisitar, primeiro que as minhas memórias ficaram mais fortes de determinada viagem e tal. Às vezes você gasta maior dinheiro numa viagem e aí acabou a viagem, você nunca mais nem olha para as fotos que você tirou, gastou espaço no celular, gastou tempo tirando aquelas fotos e você nunca mais olha aquelas fotos. Então, repensa isso também, sabe? Talvez não valha a pena tirar tantas fotos. Ponto 1. Ponto 2. Já que tirou as fotos, pelo menos olha as fotos e revisita essas memórias. Você vai ganhar um maior entretenimento. Cara, sério. E eu acho que quando você olha para uma situação que você já viveu com os olhos mais frescos, assim, ela pode te trazer novas reflexões e evitar que você repita padrões, por exemplo. Mas eu também acho que se você revive a experiência, você tá prolongando, porque é muito difícil você reexperimentar uma coisa. Às vezes você vai fazer aquela viagem e aí você nunca mais vai conseguir fazer a mesma viagem. Até porque você muda, então a viagem muda. Mas quando você revisita a memória da viagem, você consegue lembrar da alegria, da novidade, do gosto. Eu acho que é muito maneiro fazer isso. Eu faço isso com umas viagens muito antigas, assim. E às vezes eu sinto o ventinho no rosto, cara. É muito interessante. E é um ótimo exercício pro cérebro também. Então, cara, e de novo, não significa que só porque você tá visitando essas memórias você precisa mudar elas, sabe? Eu acho que é só pra você guardá-las melhor. Porque se você acessou, você deixou ela mais fresca de novo. Inclusive, quando você pensa em memória, é uma imagem na sua cabeça? Você imagina um lugar específico quando você visita suas memórias? Eu vi que tem técnica de memorização que envolve você imaginar fisicamente guardando uma memória em alguma parte de um lugar que seja confortável para você. Aí sugerem, seu quarto de infância, ou a sua mesa do colégio, qualquer lugar que você frequentasse com frequência, sabe? E aí você usa essa sala para ser uma sala para você guardar as suas memórias, e aí você guarda elas fisicamente na sua cabeça. Muito doido, né? Eu achei super curioso.
E, enfim, mas quando eu tava estudando, etc., eu aprendi que um jeito de você memorizar algo por muito tempo é você adicionar uma pitada de um elemento surpreendente ou inesperado. E aí, na época, o exemplo foi a palavra anthem, que significa hino nacional. Mas a sonoridade, para o português, por exemplo, é de antena, né? E aí, a pessoa que estava dando esse curso de memorização falou, cara, dá para você imaginar, por exemplo, várias pessoas arrumadas, enfileiradas, cantando o hino nacional para uma antena de rádio gigante. É uma imagem bem peculiar, né? E ainda assim teve hino sendo cantado para pneu. Quem diria? Mas, eu acho que quando você tem essa coisa inusitada, essa aula eu tive, tem 7 anos já, que eu tive essa aula de memorização. Foi uma época que eu tava estudando para concurso, e eu tava assistindo muitos vídeos sobre memorização, e aí tinha essa técnica. E eu achei muito bom. E hoje em dia eu ainda lembro. E eu, inclusive, lembro dessa imagem engraçada, sabe? Da antena, das pessoas arrumadas, enfileiradas, cantando o hino. Eu também vi que, vale a pena você fazer cadeia de ideias, usar cores. E o mais importante é você voltar. Você faz as suas anotações e aí a cada 3, 4 dias você olha de novo as suas anotações. E aí você tenta de cabeça lembrar de tudo que você estudou e tal. E isso vai ajudando você. Nem sempre vai dar para você guardar informações inesperadas, mas você pode usar essas informações inesperadas para serem a cadeia que rege todas as outras. Também tem musiquinha que você pode fazer, enfim, tem muita coisa, né? Mas eu achei realmente uma técnica muito divertida essa do inusitado. É claro que colocar conhecimento em prática, para mim, é o melhor jeito que funciona, no meu caso, para memorizar uma determinada informação, né? Só que nem todo conhecimento é prático. Então, fica nessa dificuldade, assim. Cara, eu acho que era isso que eu queria falar. Eu não sei o que você vai guardar dessa conversa que a gente teve, mas eu tenho certeza que você vai guardar essa história do hino nacional cantado pra antena. E essa deve ser a memória que você vai levar pro resto da sua vida. E eu tô rindo, mas eu já peço desculpas por isso, não era a minha intenção. O papo acabou tomando um desvio inesperado, eu diria. Mas eu acho que, assim, se você não tem um programa pro final de semana, você podia começar a brincar com esse negócio de revisitar memórias. Revisita a memória com família, com seus amigos, com seu parceiro. Você vai ver como pode ser divertido. E eu acho que se você faz terapia ou algo do gênero, vale a pena também dar uma revistada nas suas memórias, talvez nas paradas que te pegaram mais, assim, e olhar agora com novos olhos, com a ajuda de um profissional e tal. Às vezes isso pode te ajudar e desbloquear alguns das suas travas, assim. Mas, de novo, eu não sou especialista em nada, eu sou uma pessoa comum, mas funcionou pra mim, e aí essa é mais ou menos a ideia de, se funcionou pra mim, que sou uma pessoa normal, comum, qualquer, talvez funcione pra você. Mas, enfim. Cara, queria agradecer por você ter ouvido até aqui. Esse é o 10º episódio, nem acredito. Eu me chamo Luana e a ideia desse podcast foi um desafio que eu me propus. Eu tinha vontade de fazer um podcast, eu queria realmente compartilhar com as pessoas insights e reflexões. Às vezes eu sinto um pouco de falta disso, assim, de poder ser um pouco conselheira. Não sei se vai servir para você. A proposta é realmente que você possa fazer alguma outra coisa, lavar a louça, varrer a casa, enquanto você ouve o podcast. Eu, inclusive, faço isso enquanto eu tô vendo se a gravação ficou boa. Então, espero que eu te faça companhia nesse sentido. Espero que eu traga umas reflexões que sejam legais para você. Eu não tenho muitos planos pro futuro. Agora que tem 10 episódios, ou seja, arranquei esse band-aid fora, o meu plano é fazer um podcast por semana.
e tentar trazer reflexões um pouco mais profundas e um pouco mais embasadas também. Não sei se vou conseguir. E talvez assuntos mais de hoje em dia. Mas não sei, cara. Vou deixar bem aberto, assim, pra não criar muita expectativa e a gente vai vendo se vai funcionando. Agradeço por você ter me ouvido até aqui e espero que você esteja comigo na próxima semana. Obrigada, até mais.